Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para o nosso segundo vídeo da nossa série sobre Jesus e nós queremos hoje falar sobre o nosso Rei eterno, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, baseados na Epístola de Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 23. E esse texto foi sugerido no nosso último vídeo pela nossa amiga, nossa inscrita querida, a Juliana Monteiro. Grande abraço para ela, nossa querida Juliana, né? Isso. E nós queremos agradecer pela sugestão, e se você tiver sugestões também de textos que falam de características marcantes, das características de Yeshua, de Jesus, coloca nos comentários para a gente poder estar desenvolvendo algumas partes desse texto com vocês aqui, tá bom? Então nós vamos ler Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13. Eu vou ler para vocês aqui na Bíblia judaica, então ela talvez seja um pouco diferente da sua versão. Diz assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho querido. Por meio de seu Filho temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele é supremo sobre toda a criação, porque em conexão com Ele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, senhorios, governantes ou autoridades. Todos foram criados por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e sustém conjuntamente todas as coisas. Ele também é a cabeça do corpo, a congregação messiânica, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter o primeiro lugar em tudo, pois foi do agrado de Deus ter todo o seu ser vivo no Filho, e por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, quer na terra, quer no céu, estabelecendo a paz por meio dele, tendo o Filho derramado seu sangue ao ser executado em uma estaca. Em outras palavras, vocês estavam separados de Deus e mantinham uma atitude hostil para com Ele por causa de suas ações ímpias. Ele agora os reconciliou pelo corpo físico de seu Filho, mediante a morte, para apresentá-los diante de si mesmo, santos, sem defeito e irrepreensíveis, desde que continuem confiando, alicerçados e firmes, sem se deixarem afastar da esperança oferecida pelas boas novas que ouviram. Essas boas novas têm sido anunciadas a toda a criação debaixo do céu, e eu, Paulo, tornei-me servo delas. Maravilha. Meus amigos, a primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto é de um transporte, né? De algo que Jesus fez por nós, que quando ele morreu na cruz do Calvário, nos trouxe o benefício de sair do que o apóstolo Paulo fala em Colossenses, das trevas, e ir para o reino do Filho do amor de Deus. Ele diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de amor, o reino de Jesus. Ou seja, espiritualmente, na cruz do Calvário, nós sofremos essa mutação, nós deixamos de ser de um império de trevas para nos transportar, e Jesus nos transportar para um novo lugar, para nós pertencermos a um novo ambiente, que é o seu reino, um reino de amor. Ok? Na sequência, nós temos aqui no versículo 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Eu acho que seria legal a gente falar sobre redenção e remissão, né? Sim. A redenção, ela fala sobre um resgate, né? O Senhor nos resgatou. Ele nos deu essa liberdade para sairmos livres, como se a gente fosse escravo de alguém, ele vem e nos compra, e aí seria o normal a gente passar a ser escravo dele, mas ele diz, agora você é livre. Isso está falando de redenção. Agora, a remissão é quando um preço é pago. A gente tem uma dívida e aí eu vou lá e pago a dívida do outro. E fala, então você foi remido, você não tem mais essa dívida. E tudo isso foi feito através do sangue de Jesus. E aí ele fala remissão dos pecados. Ou seja, pecados que você cometeu, comete ou vai cometer, ele vai e te redime
do poder e da escravidão desse pecado e da dívida que você tinha com Deus por ter praticado o pecado, né? Versículo 15 diz assim, né, no caso de Jesus, este é a imagem do Deus invisível. Eu gosto muito dessa expressão, né? Se você quer conhecer a Deus, você olha para Jesus, ok? Jesus é a imagem, ninguém mais é, só Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, tá? Ele ser a imagem do Deus invisível, legal. Agora, a gente entende, né, mais facilmente. Agora, no sentido dele ser o primogênito de toda a criação, acho que é legal a gente considerar isso aí, né? Sim. É muito interessante a gente compreender que Deus não é uma pessoinha, né? Muitas vezes a gente imagina Deus de barba, um homem, um senhor. Deus não é uma pessoa, Ele é espírito. Mas aqui diz que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. E Ele é o primogênito, não como o primeiro que foi criado, porque Ele existe desde sempre. Ele não foi criado. Né? Então, Ele não é o primogênito como o primeiro a ser criado, mas o primogênito aqui no original em hebraico, no sentido dele ser o primeiro quanto à sua posição. Como ele ser o herdeiro, como ele ter uma posição proeminente. Então, por isso diz ele ser o primogênito. Então, toda a criação, ela passa a existir por causa dele. Sim. Olha só o que diz o versículo 16, olha só. Pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas. Olha o peso disso. Nele, versículo 16, foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, tá? Tanto céu e terra, as visíveis, as invisíveis, veja só, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele para ele. Olha o peso disso, gente. É importante a gente falar o seguinte, tronos aqui não são tronos aqui da cadeirona para alguém sentar. Trono aqui são entidades angelicais, ok? Assim como soberanias também, principados, potestades também são seres angelicais que têm cada um a sua função, a sua hierarquia, ok? Mas também fala, porque o texto está dizendo de coisas visíveis e invisíveis. Então, a autoridade é Deus que dá e através de Jesus, né? Toda a constituição de autoridade, ela vem através de Jesus, porque essa autoridade é dada por causa dele, para a glória dele, para o benefício dele. Maravilhoso. Agora, 17 diz assim, ó, ele é antes, ele é. Ele não foi criado, ele simplesmente é antes de todas as coisas. E aqui, ó, nele tudo subsiste. Ou seja, né, se ele não existir, nada existe. Se ele não for, nada acontece. Se ele não existir, acabou tudo. Tudo subsiste. Então, a existência de todas as coisas, as visíveis e invisíveis, olha, gente, olha, você acha que mais alguém, alguma criatura, algum ser humano, por mais importante e maravilhoso que seja, pode se comparar a Jesus? Eu ia falar isso no fim, mas eu fico maravilhado, sabe? Nele tudo subsiste. É só nele. Yeshua, o Messias de Deus. Que maravilha. Esse é um negócio que eu fico empolgado. Vamos lá para o 18? 18 é pesado, olha só. 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Nós, a igreja, nós que cremos nele, que amamos ele, que recebemos ele como Senhor, Salvador da nossa vida. Ele é o princípio, voltando para o texto, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Olha isso. Primogênito dentre os mortos. Primeiro nós falamos lá no 15 que ele era o primogênito da criação, agora o texto diz, Paulo diz que ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Vamos falar sobre o primogênito entre os mortos? Pode ser? Ele é o primeiro que ressuscitou e que foi glorificado e que está como um homem no céu. Ele é o primeiro homem glorificado, conforme a vontade de Deus, de ter uma família, de ter filhos. Ele é o primeiro que chegou lá. Então,
além dele ser o primeiro que chegou lá como um glorificado, ele já estava lá desde o princípio de todas as coisas. Que maravilha. E o que nós vemos aqui é que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Olha só, dentre os mortais, porque ele foi um mortal, né? Ele é o primeiro, para que em todas as coisas ele tenha a primazia. A primazia é dele. A atenção do Pai é para ele. O Pai criou tudo através dele e para ele. Jesus Cristo, maravilhoso. E é lindo a gente ver aqui que na ressurreição a igreja então passa a ser um corpo manifestado na terra. Ele é o cabeça, ele que dirige, ele que comanda. Então a igreja é o ser que Deus sempre quis ter na terra, manifestando a vontade de Deus, vivendo a vontade de Deus, como a gente falou na semana passada, que nós somos criados para fazer a boa obra, para viver a vontade de Deus. Isso acontece aqui na ressurreição de Cristo. O 19, por exemplo, parece que é até um resumo de tudo que a gente está falando aqui, né? Veja só. Porque aprove a Deus que nele, em Yeshua, residisse toda a plenitude. Aleluia. O versículo 20 diz assim: e que, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Isso é lindo. O que Jesus fez? Ele pegou a humanidade, tudo que existe na terra, juntou com tudo que tem no universo, harmonizou todas as coisas e unificou todas as coisas nele mesmo. Uma coisa que me chamou a atenção e me fez pensar nesse texto é que por muitas vezes a gente ouviu que a gente é uma poeirinha, que a gente é nada no meio do nada, Isso não é verdade. A verdade é que Deus nos criou com um plano de muita importância. E Ele quer nos alinhar com os céus e com tudo aquilo que Ele já tem planejado nos céus para ser executado na terra. A gente não é uma simples poeirinha. A gente é um povo escolhido e separado por Deus para fazer a vontade dEle aqui. Amém. 21, estamos chegando no fim, tá? Versículo 21 diz assim: e a vós outros também que outrora éreis estranhos. Olha, agora vai falar da gente, de mim e de você. Olha só. E a vós outros que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Lindo demais. Jesus tornou você santo, inculpável e irrepreensível. Aleluia. Que maravilha. Isso é lindo demais. Isso é lindo. E tudo isso, a minha versão fala que no corpo físico do seu filho mediante a morte. Então ele fez isso nos reconciliando mediante o corpo de Jesus, que precisava ser partido e entregue. Graças a Deus. Coisa linda. Vamos fechar? Vamos, agora vem o fechamento que diz respeito a nós. Quer ler? Quero. Disse assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aqui fala um se, né? Todas essas coisas são maravilhosas, elas foram feitas, elas existem, elas estão à nossa disposição, se é que permanecemos na fé, alicerçado e firme. Então, nosso desejo para a nossa vida, para a sua vida, é que nós permaneçamos. Amém. Alicerçados e firmes. Eu tenho tido um renovo da minha relação com Jesus, meditando nesses textos, né, que fala sobre Ele, né? Então, falar dele é vivificante. Falar dele nos ajuda a permanecer na fé. Então, quando algo vier no seu pensamento, uma voz no seu pensamento ou vozes externas vierem querer te culpar, vier dizer que você não é santo, não é irrepreensível, quando vier uma voz assim de culpa contra a sua vida, é importante que você declare o texto. Declare esse texto. Jesus, esse Jesus do qual nós falamos semana passada, do qual nós falamos aqui hoje, olha só quantas coisas, quantas características esse Jesus tem que ninguém mais tem.
Nenhum personagem bíblico tem, ninguém tem, só ele. Ele tem características tão fortes para garantir a você que você é santo, inculpável e irrepreensível. Amém. Então não aceite essas palavras contra a sua vida. Amém. Giovanni, mas eu tenho vivido tudo errado. Então, eu quero dizer para você, tudo que Jesus fez por você te dá condições de transformar a sua vida, de você passar a viver uma vida nova, com características de santidade, inculpabilidade e de ser irrepreensível. Você tem esse aval, porque Jesus conquistou isso para você. Aleluia. Amém? Amém. Pessoal, semana que vem tem mais vídeo. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá o seu like, se inscreve, comenta, compartilha, para que essa mensagem chegue a mais pessoas que se sentem culpadas, pessoas que se sentem pequenas, incapazes de fazer a vontade de Deus. Sim. Amém? Deus abençoe vocês. Amém.